Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelota. Hoje a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu nas competições internacionais. Vamos começar pelo Fluminense, que empatou 0-0 no Rivadavia dentro de casa e que causou a demissão do Luiz Zubeldia, né, o técnico do Fluminense, que a gente já vinha aqui reclamando há muito tempo. O Flamengo jogou com o Cruzeiro fora de casa e empatou 1-1 com gol do Lucas Paquetá, que voltou de lesão desde a Copa do Mundo. Logo depois, o Vasco jogou com o Olímpia e empatou 0-0 dentro de São Januário. E o Botafogo leva um chocolate peruano do Cienciano e perde de 6-1 fora de casa no jogo de ida. Vamos comentar sobre tudo isso. E siga lá, Pelota. Vambora. Vamos começar falando sobre o Fluminense, que teve seu técnico demitido, e depois eu falo dos outros. O Fluminense jogou com o Rivadavia dentro de casa do Maracanã. E olha, honestamente, eu acho que o Fluminense foi bem nesse jogo, mas é porque o Rivadavia foi mal também. A gente não viu mesmo o Rivadavia que a gente viu na fase de grupos da Libertadores, né? Que era um time muito mais em cima, pressionava mais e tudo isso. Então, foi um time mais diferente, um time que estava querendo realmente segurar o empate para levar para a Argentina, que é uma vantagem para eles, né? Porque para o Fluminense é zero vantagem. Vai ser muito mais difícil ganhar lá, principalmente agora sem um técnico, né? Se antes era difícil, imagina agora sem ele. O Fluminense foi bem, cara. Até eu acho que jogou bem, teve um momento de jogo muito bom, mas eu acho que o Rivadavia foi mais ofensivo, foi mais decisivo, assim, né? Chutou mais no gol do que o Fluminense. O Fluminense teve a bola durante muito tempo, manteve a bola durante muito tempo, chegou até a assustar um pouco o Rivadavia, uns momentos assim de pressão e cruzamento e tudo mais. A volta do segundo tempo também melhorou um pouco, tal, mas nada assim que assustasse o goleiro, nada que preocupasse a zaga, e ficou o jogo assim durante muito tempo. O primeiro tempo foi um jogo bem arrastado, bem difícil de assistir, mas é isso. O Fluminense em algumas partes foi bem, mas é nítido, cara, que o Fluminense não tinha mais o que tirar dali, né? E é nítido que o Zubeldia não podia continuar. Não tinha mais o que tirar do Zubeldia, não tinha mais o que fazer, porque ele insiste no estilo de modelo de jogo dele, e é isso. E eu acho que a diretoria dessa vez viu isso, né? Dessa vez entendeu isso e resolveu demitir o Zubeldia. O Zubeldia tem 56 jogos pelo Fluminense, 25 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. O número não é tão ruim, mas o problema é a apresentação de futebol. Vale lembrar que esses 18 empates aí cresceu muito esse ano. O futebol do Zubeldia era muito bom, principalmente no Fluminense, muito bom, muito bom. Mas foi decaindo, decaindo, decaindo. Ele não fez nada para mudar, continuou do mesmo jeito, continuou da mesma forma e foi caindo, 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 e agora tá aí. Esse foi o resultado. Pra você ter uma noção, o trabalho que ele mais ficou famoso, né, que foi o do São Paulo e o do LDU, foram, de São Paulo foi 81 jogos, 36 vitórias, 24 empates e 21 derrotas. E no LDU, antes dele vir para São Paulo, foram 71 jogos, 40 vitórias, 22 empates e 9 derrotas. Até agora foi o melhor trabalho dele, né? Então, a gente não viu isso no Fluminense. A gente viu um Fluminense, às vezes, muitas vezes, né, de mãos atadas. Muitas vezes entregue no jogo, né? Então, o Zubeldia, assim, é, tem uma ideia boa, tem uma tática boa, mas na hora de botar ela em prática, na hora de fazer o que importa, que é o gol, de classificar, de passar mata-matas e tudo mais, ele não rende e acaba entregando o Fluminense, né? E pro Fluminense isso é muito pouco, né? Agora, passar todo esse sufoco que teve no grupo mais fácil da Libertadores, isso não é coisa do Fluminense. Não é coisa que pertence ao Fluminense. Então, acho que agora foi uma decisão boa da diretoria. Vamos ver quem vai ser, né, o novo técnico do Fluminense durante agora, né, nos próximos jogos, né? Vai ser o Bombeiro Marcão,
que vai entrar aí para ajudar o Fluminense de novo, né? E vamos ver como é que vão ser aí os próximos jogos. O Zubeldia, ao meu ver, tá? Eu acho que ele vai ficar um bom tempo aí sem trabalhar, acho. Até porque até aqui no mercado do futebol brasileiro tá bem escasso, assim. Acho muito difícil algum treinador agora, no momento, agora sair, né? As coisas estão andando bem, só se for de lá de baixo da tabela, mas eu acho que ele não vai aceitar esse trabalho. Ou ele volta para Argentina, mas ainda assim eu acho que vai demorar um pouquinho. E é isso, o tempo dele no Fluminense deu, né? Já acabou o momento dele e agora vamos ver quem é que vai entrar aí. O Fluminense precisa melhorar o seu jogo para poder passar na Libertadores, poder melhorar no Brasileiro. Assim, melhorar nem tanto porque tá em quarto lugar, tá ok, mas eu acho que não era esse o objetivo do Fluminense esse ano. Se não for, tudo bem. Eu acho que tá bem a posição na tabela, mas se o objetivo era conquistar coisas grandes na tabela e títulos, né? Libertadores, a Copa do Brasil já tá fora, saiu eliminado do Vasco, mas querendo conquistar Libertadores ou tentar ali disputar um terceiro, segundo lugar no Brasileiro, precisa de um técnico vencedor, um técnico moderno e um técnico cabeça aberta. Quem será? Quem será que vai ser? Já vi muita gente pedindo a volta do Diniz aí. Meus queridos, vamos ver. Vamos ver esse ano nos próximos capítulos. Agora falando do Botafogo, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Como é que foi isso? Do nada, o Botafogo entrega o jogo, assim, que aconteceu? Porque, assim, o Botafogo, cara, eu não sei nem dizer, eu não sei nem explicar. Eu vi um Botafogo muito diferente, cara. Eu vi um Botafogo muito diferente. Não é o Botafogo que eu estava acostumado de ver nos últimos jogos. O Botafogo foi muito bem nos últimos jogos. Muito bem. E o que aconteceu? Tipo assim, eu não sei dizer, honestamente, eu não sei te explicar, eu não sei explicar pra vocês o que aconteceu. A única coisa que eu posso pensar que tenha sido isso, que tenha causado isso, é a quantidade de, assim, ainda assim eu não acho que seja isso, cara, porque eu vi muita gente criticando a escalação, eu vi muita gente falando que o Botafogo tinha que ter levado a sério esse jogo de ida e tudo mais, e que realmente tá aí o resultado, né? Tinha que ter levado a sério realmente, mas ao mesmo tempo eu não consigo ver se o problema é na escalação. Eu só acho que houve um abate geral. O pessoal esqueceu de entrar em campo, pô. Primeiro tempo terminou o primeiro tempo com 4-0, gente. 4-0. 4-0. Com gols, assim, assustadores. Sempre os mesmos lances, deixando os caras cruzar, a defesa completamente largada, aberta, completamente confusa, e só tomando os gols, cara, eu acho que foi o terceiro gol. O terceiro gol foi um absurdo, cara. O Waller ficou assistindo, o Alisson, né? Ficou assistindo a bola entrar. Cara, eu juro pra vocês, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu ainda tava vindo do momento do Vasco, né? A partida foi logo depois, né? Ainda tava vindo no momento do Vasco, vendo resenhas e tudo mais. Quando eu olho assim no celular, que hora vai começar o jogo do Botafogo? 9h30. Pá, botei. Quando eu vejo, já tá 2-0. O que é isso, gente? Aí eu fui entrar pra ver o jogo. Cara, o Botafogo estava completamente perdido em campo. Perdido em campo. E assim, eu não posso dizer pra você que a culpa é do treinador, eu não posso dizer que a culpa é de fulano, de ciclano, porque o Franklin vinha com um bom trabalho, né? Ganhou do Cruzeiro fora de casa, coisa que muita gente não conseguiu fazer, inclusive os cariocas que o Flamengo empatou. Fez bons jogos dentro de casa. Eu não consigo explicar o que aconteceu assim do nada. Que mudou o jeito, eles entraram diferente. Eu não sei explicar que o jogo mudou. O time entregou o jogo, pô. Vem pro segundo tempo, faz um gol de falta. O Matheus Martins faz um gol de falta. Dá aquele ar de esperança, né? Porque 4-2 já dá um medinho. Já pode subir ele pra um 4-3 e esperar pra voltar pra casa e resolver em casa. Mas não. Mas não, assim, é muito poucas as reações do Botafogo. Teve uma bola ali do Arthur Cabral também, que foi a mais perigosa que teve. Algumas transições rápidas, mas assim, completamente desmotivado, completamente entregue. Eu juro pra vocês, eu não sei dizer o que aconteceu. Não faço a menor ideia. O Cienciano não é um time que possa ter causado isso assim. Tipo assim, se fosse
Até o Rivadavia que o Fluminense pegou, eu acho que a gente esperava de fosse um time mais fraco, né? Não o Botafogo. Se fosse um time mais fraco enfrentando o Rivadavia, talvez poderia sair uma goleada, mas o Cienciano, cara, o Cienciano não vinha numa sequência boa. Não vinha numa sequência boa. E eu não consigo entender o que fez isso acontecer, né? O que aconteceu para que o Botafogo tivesse tomado esses 6 gols. Mas uma coisa que eu achei interessante é a entrevista do Ferrarese, que ele diz que o Botafogo jogou mal, principalmente no primeiro tempo. Ele diz que é responsabilidade deles melhorarem e diz que pode buscar um resultado dentro de casa com a torcida, né? A nossa torcida, que ele diz que é a torcida do Botafogo. Isso é interessante porque sobe um ar de esperança. Mas ao mesmo tempo tá o placar lá, 6 a 1. Precisam fazer 5 gols para empatar. Para empatar. Será que consegue fazer 5 gols? Faz muito tempo que a gente não vê um jogo de 5 gols. E isso sem tomar gol, né? Isso sem tomar gol. Porque mesmo que faça assim, for 5 a 1, eles passam. Eles passam. Então, assim, eu juro pra vocês. Eu tô embasbacado. Eu não sei explicar. Eu não sei dizer. Mas eu tô muito chateado. Porque é uma vergonha. É um vexame. É uma tristeza enorme. O Botafogo acabou de comemorar o aniversário deles há 2 dias atrás. É uma tristeza enorme para a instituição. Independente, tá? Isso aqui, ó, eu não tô medindo que, mas é só o primeiro jogo da Sul-Americana. Mas é só Sul-Americana, não é tão importante. Isso aqui, ó. Jogo é jogo, campeonato é campeonato, título é título, vai ficar na história. Ponto. Ponto. Tem que parar de ficar diminuindo competição. Carioca é isso, Sul-Americana é isso, a Copa do Brasil é isso. Não existe isso. Todo mundo dá dinheiro. Ganhou, vai dar dinheiro. Ganhou, vai dar moral. Ganhou, vai dar título. Ponto. E se você passa uma vergonha dessa numa competição tão importante até pro Botafogo, cara, é muito complicado. É muito complicado. Isso com certeza vai ficar marcado. Eu tenho pena dos jogadores da base que subiram. Né? O Iguinho, né? O Justino, né? O Justino, que é o zagueiro do Botafogo. Porque eles estão chegando agora. Né? Estão pegando essa maré agora. E é a primeira goleada, provavelmente, que eles já devem ter passado no profissional. Então, chega a ser pesado, né? Vai ser mais complicado para eles, assim, um mental vai ser mais difícil, porque parece que a responsabilidade é deles e que acaba sendo, né? Porque quem joga são eles. Então é muito complicado, cara. O que aconteceu com o Botafogo na ida do jogo da Sul-Americana é difícil. E eu acho muito complicado que vai se reverter. Não acho que vai ser impossível, porque o futebol é a arte do impossível. Mas vai ser difícil. Vai ser complicado aí reverter esse jogo. Partindo agora pro Vasco e Olímpia, né? Eu dei preferência pro Botafogo porque é um jogo mais polêmico, né? Mais complicado de dizer. Então, agora indo pros empates, né? Vasco e Flamengo. é, O Vasco foi muito bem, cara. O Vasco foi muito bem, jogou bem, assim. Principalmente no primeiro tempo. É uma característica do português Pedro Emanuel é a posse de bola, né? Eu percebi isso. Ele mantém muito a posse, mas ele já veio com uma escalação mista, né? Em campo e acaba que compromete o jogo, porque como é um jogo de ida em casa, você precisa fazer saldo, porque aí você fica mais tranquilo lá. E eu achei que ele fosse com força máxima para garantir o resultado ao menos e depois tirar as peças principais. Mas não foi isso que ele fez. Ele colocou uma das peças principais, que é o Thiago Mendes, mas não colocou o Tietchan, que tem ido bem, não colocou o, o Brenner. Tá machucado, né? Ele que machucou o dedão do pé. E machucou o pé, na verdade, e não poderia jogar de qualquer forma nesse jogo. Entrou o David, né, que já tem sido testado como centroavante há um tempinho. Contra o Bahia, por exemplo, foi ele como centroavante. O jogo do Bahia, inclusive, com o Bahia do Vasco, é muito parecido com esse do Olímpia. Porém, o Olímpia foi um jogo mais entregue, assim. O Vasco foi muito superior, o Olímpia não reagiu. Eu tenho a impressão que esses times,
quando vem jogar aqui no Brasil, eles seguram muito o jogo, né? Pra resolver dentro de casa, né? Quando eles podem. Então, aí quando eles jogam em casa na ida, eles tentam resolver lá no deles, né? E a gente não tem muito essa característica de segurar o jogo, né? Às vezes a gente quer partir pra cima lá também e depende muito do treinador, enfim. É... Mas o jogo, esse jogo do Olímpia deixou nítido algumas faltas do Vasco. Deixou nítido algumas necessidades do Vasco. Primeiro, centroavante. Centroavante. O David não rende como centroavante. Ele não é centroavante de origem, começando por aí, né? E ele não rende como centroavante. E o Vasco muitas vezes fez jogadas interessantes, chegando perto dentro da área, fazendo cruzamentos muito bons, e o Olímpia também estava deixando muito espaço ali no meio da área. Eu cheguei até em pensar em colocar no Spinelli em algum momento, porque é um jogador que tem essa característica, mas não rendeu, entrou no segundo tempo, mas não rendeu. E o time em si criou muito, mas pouco foi ofensivo, né? Pouco botou o goleiro deles para trabalhar, né? Teve alguns momentos ali que poderiam ter feito gols, mas é isso, é essa a falta do Vasco, sabe? Eu acho que agora a nova contratação do Vasco, Facundo Colídio, que vem do River Plate, tem essa característica. Eu vi muita gente falando que ele é ponta esquerda, mas honestamente eu acho que o Vasco prefere mais ele como centroavante do que ponta esquerda, porque ele é bom de centroavante, vai bem de centroavante, mas ele também serve na ponta esquerda, mas não é favorável ao Vasco jogar na ponta esquerda, é mais favorável ser centroavante. Então, acho que esse rapaz precisa, né? Precisa resolver esse problema do Vasco com a questão do centroavante. E outras dificuldades do Vasco também é um camisa 10 que seja mais ofensivo. Porque o Rojas, é triste de ver o Rojas jogar assim. Eu acho que ele é um jogador muito comum pro Vasco. Ele é um jogador que toca pro lado, toca pra cá, faz um lançamento ali, um lançamento aqui, vira o jogo, tal, que não sei o que, dribla um, dribla outro e toca pro lado, toca pra cá, toca pro lado, toca pra cá. Ele nem sequer chutou no gol, ele teve milhares de oportunidades para chutar no gol e não chutou. Então, é um jogador que precisa melhorar, é um jogador que precisa mostrar o merecimento da camisa 10 e o Vasco precisa arranjar um outro jogador que seja a nível disso. Vale lembrar também um ponto aqui que eu lembrei. É, o português mexeu muito mal no segundo tempo. Muito mal. Ele tirou o Thiago Mendes e tirou o Watson, que eram os dois jogadores que estavam salvando esse jogo. Né? O Watson para fazer a transição rápida, o Thiago Mendes para segurar o meio de campo. Assim, são jogadores que ajudaram muito o primeiro tempo e fez o Vasco ser melhor no primeiro tempo. Agora, quando ele tira, dá para ver que o Vasco diminui muito o volume. Dá para ver isso. Então, acho que ele mexeu muito mal. Mas é claro, tava pensando no domingo com o jogo contra o Santos, que é um jogo mais importante, é um confronto direto e tudo mais, mas ainda assim, acho que poderia pelo menos esperar abrir o placar para tirar eles, porque ficou nítido ali que o nível do jogo caiu. O nível do jogo caiu muito, né? E alguns momentos eu cheguei até a pensar que o Vasco podia partir para cima do Olímpia, porque o Olímpia não estava reagindo, o Olímpia não estava fazendo nada, mas seria abrir muito as portas para um time que pode ser perigoso a qualquer momento. Né? E seria muito pior eles abrirem o placar aqui e jogarem lá o resultado do que a gente abrir o placar aqui. Então, esse 0 a 0 é um 0 a 0 muito perigoso para o Vasco. Precisa pelo menos levar para os pênaltis lá, tentar fazer um jogo. Vale lembrar que o Vasco ganhou em São Januário aqui nas fases de grupos, ganhou em São Januário e perdeu lá por 3 a 1, né? E vamos ver como é que vai ser. Eu esperava muito mais esse jogo, mas enfim. E agora por fim, falando do Flamengo, né? O Flamengo jogou contra o Cruzeiro fora de casa. É um jogo meio misto, né? É, ambos jogaram muito bem. O Flamengo começou bem melhor, na verdade, do que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem um time muito bom no papel, né? O elenco do Corinthians é muito bom e é muito bem treinado pelo Arthur Jorge, né, também. Então, é uma batalha interessante, tanto que deu empate, eu já imaginava que fosse sair um empatezinho aí. Achei muito difícil que o Cruzeiro fosse fazer um jogo mais complicado com o Flamengo dentro de casa, tendo em vista o elenco do Flamengo também. E o futebol que o Flamengo apresentou contra o Vitória, muita coisa ali se repetiu, mas eu honestamente não entendi
algumas coisas, assim. Na verdade, uma coisa que foi muito falada, né, durante o momento é a crítica, a não ter começado com Pedro, né. E eu honestamente eu entendi o que ele quis fazer, porque o time do Cruzeiro é um time muito móvel, então eles estão sempre em velocidade, se mexendo, tocando a bola, cruzando rápido, é sempre em transições rápidas, principalmente com o Matheus Pereira. E o Pedro, ele é um jogador mais lento, né, e não tem essa marcação que, por exemplo, o Bruno Henrique teve, que, por exemplo, o ataque inteiro teve, né, principalmente com o Samuel Lino é outro que jogou muito bem, perfeitamente, tudo que ele tinha que fazer ele fez. E a gente percebe muito isso quando o Pedro entra no segundo tempo, o time dá uma desacelerada, né, e é porque ele é um jogador aço, um jogador muito bom, mas não tem a característica que o Bruno Henrique tem, por exemplo, de ser mais rápido, de ser mais ágil, mais móvel. Mas o que eu não entendi é a falta do Varela. Honestamente, eu não entendi. Eu não entendi por que do Emerson Royal. Porque eu acho que o Emerson Royal ele já tem um tempo aí apresentado um futebol bem mais ou menos. E o Varela já ao contrário, né? Tem apresentado um bom futebol. Então eu não entendi por quê. Talvez poupando, não sei. Não sei dizer. Mas eu honestamente achei que fosse com o Varela, em campo. O Flamengo no segundo tempo diminui muito, né? Mas no primeiro tempo desfila. Eu acho que o primeiro tempo foi o melhor do Flamengo. Muitas oportunidades assim. E o gol do Flamengo sai com o Lucas Paquetá, que entrou no segundo tempo, entra bem, mas eu acho que já teve partidas melhores. Já teve partidas melhores do Paquetá. Mas é assim, tá voltando de lesão. Não tem nem como muito cobrar, né? Então, vamos ver como é que vão ser aí os próximos episódios. Vamos ver como é que vai ser a volta do Flamengo também, aqui no Maracanã. Imagino que com a torcida aqui vai ser um cenário mais diferente. E acho que o Flamengo vai passar. Acho que o Flamengo vai passar. O futebol melhorou muito, tá? O Flamengo melhorou muito desde os últimos jogos. E o começo é com vitória. E eu acho que agora a tendência é melhorar ainda mais. Então, vamos ver como é que vai ser aí os próximos jogos do Flamengo, né? Ainda tem mais um jogo do Brasileiro e agora a volta da Libertadores. O Flamengo já está fora da Copa do Brasil, está competindo aí para o Brasileiro, chegando ali perto do Palmeiras. São as duas competições que o Flamengo está disputando que pode ganhar, né? Por incrível que pareça, nas duas ele é favorito, né? Poucos times têm essa capacidade de disputar duas competições e nas duas ser favorito. Então vamos ver como é que vão ser aí os próximos jogos do Flamengo e vamos ver como é que vai ser a volta. Então é isso, meus amigos, terminamos aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha para quem gosta de futebol. Espero que eles gostem dos meus comentários. E é isso, tamo juntão, até a próxima, até segunda-feira, que eu vou comentar os jogos de sábado. Tchau, tchau.